Este é um dos poucos lugares em toda a mídia onde se ensina o verdadeiro Evangelho, que é a graça de Jesus. Se o Senhor te trouxe até aqui, é melhor que você fique. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Viva a graça de Jesus! Graça e paz, meus amados irmãos, povo que é fiel ao Deus, que é fiel à sua justiça e santidade. E a palavra de Deus diz assim, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 10. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Louvado e exaltado seja o Senhor, que perdoa os nossos pecados e nos faz conhecer os mistérios do reino de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra aumente a tua fidelidade ao Senhor, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, qual foi a última vez que você prometeu alguma coisa a alguém e não cumpriu? Não é possível que você não se lembre, porque não passou tanto tempo. E também não diga que isso nunca aconteceu contigo, porque não é verdade. Acontece com todos nós, seres mortais, feitos perfeitos, mas tornados imperfeitos pelo pecado. O ser humano falha, e falha muito. Falha sempre. Por mais que tentemos agir corretamente e nos superar, em algum momento caímos. Não tem jeito. É a nossa carne, a nossa natureza errônea. E se não fosse pela misericórdia do Senhor, não haveria no mundo um justo sequer, um único ser vivente, nem eu nem você. Somente uma única pessoa pisou o solo terrestre, viveu neste mundo e nunca pecou. Foi Jesus, o nosso Criador e Redentor, o Deus perfeito. Papa, presidentes, ministros, prêmios Nobel, todos erram, porque santo de verdade é o Senhor dos Exércitos. Mas isso não significa que nós devamos nos conformar e passar a estimar e adotar os nossos defeitos. Não significa que nós não devamos buscar melhorar. Nós precisamos, sim, buscar sempre, meus irmãos, a perfeição.
para podermos encontrá-la no próximo século. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus que é perfeito. E nós precisamos procurar cada dia mais conhecer e assimilar o caráter daquele que tem poder para salvar ou para condenar. E aquele com quem esperamos viver eternamente. Nós, filhos de Deus, que mantemos nele, no Senhor, o nosso amor e a nossa fidelidade, nós somos, pelo seu amor, pela sua graça e misericórdia, santificados, porque temos os nossos pecados perdoados pela fé no Senhor Jesus e na obra que Ele realizou em prol da nossa salvação. O caráter e a integridade moral do Senhor nos asseguram que Ele é a própria verdade. E mais do que isso, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E tudo o que Ele prometeu, tão certo como Ele vive, Ele irá cumprir. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo de pessoas. É um estilo moral, caracterizado pela firmeza e coerência de atitudes e posturas. O caráter é o conjunto de valores éticos e morais individuais que definem a personalidade, a índole, a integridade de uma pessoa e pode ser medido pelo grau de confiança que cada indivíduo inspira a partir do seu comportamento. Pelas coisas que faz, pela retidão das suas ações e pela honestidade nas suas relações, é que identificamos o caráter de uma pessoa e o quanto podemos confiar nela. Uma pessoa de bom caráter tende a ser carismática. Mas ainda assim, o homem, por melhor que seja o seu caráter, sempre será imperfeito. A nossa confiança nele tem que ser limitada. Alguns irmãos usam o texto bíblico de Jeremias 17:5 para alegar que não devemos confiar em ninguém. Calma, meus irmãos, não é assim. O homem a que Deus se refere nesse trecho bíblico é aquele que passa a confiar no homem imperfeito e afasta o seu coração do Deus que é perfeito. Existem pessoas que são dignas de confiança, mas sempre com reservas. Confiança total somente em Deus, porque Ele nunca irá nos decepcionar. Nem sempre Ele irá fazer o que nós queremos, mas sempre Ele vai realizar o que é melhor para nós. Deus não é como homem. Ele é justo, santo e moralmente perfeito, totalmente íntegro e ético, porque tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Ele nunca falha e nunca erra. Deus é perfeito em todos os aspectos. Então podemos dizer que Deus é uma pessoa de excelente caráter. Aliás, a pessoa
com o melhor caráter existente em todo o universo. Os anos, séculos e milênios passam todas as gerações de homens, mas Deus permanece o mesmo. Ele nunca muda. Ele é fiel aos seus princípios. O nosso Deus não mente e não se contradiz e não falha. Em tudo que prometeu, ele é infalível, seja isso bom para nós ou não. Deus é justo para nos abençoar quando praticamos o bem e nos mantemos dentro dos seus mandamentos. Mas ele é justo também para nos repreender e nos castigar por amor, para nos livrar do pior. Mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Mas notem o detalhe: ele permanece fiel a ele próprio, não é fiel aos homens. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Malaquias 3, 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Apocalipse 3, 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. 2 de Timóteo 2, 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Louvado seja esse poderoso Deus que é fiel às suas palavras e promessas, que não pode se negar. Nem todos os cânticos denominados de louvor louvam a Deus. Existem hinos que não expressam uma realidade bíblica. A Igreja de Jesus costuma cantar uma canção que diz que Deus é fiel aos homens. Porque a letra diz: Deus é fiel a mim. Ora, Deus é fiel a nós, meus amados, no seu amor, na sua graça e na sua misericórdia. Mas ele não é fiel a nós nos nossos pecados. Eu não participo desse cântico. E quando a congregação canta, eu me calo. O meu louvor é para Deus e não para homens. É um erro pensarmos que o Deus perfeito é fiel ao homem imperfeito. Se fosse assim, Deus também seria imperfeito.
Através dos séculos, a humanidade tem testemunhado da fidelidade de Deus às suas palavras e promessas. Ele é fiel em todos os aspectos. Ele é constante, perseverante e não depende de circunstâncias. A fidelidade do Senhor é incomparável, porque ela é eterna, infinita. E esse é mais um motivo porque devemos louvar, adorar e honrar sempre ao Senhor. Todas as suas promessas, todas as suas palavras e profecias se cumprem. E, portanto, Ele é merecedor da nossa total confiança. Diferentemente do homem que promete e se esquece, ou faz de contas que se esqueceu para não cumprir. Ao ingressar na terra prometida e conquistar os territórios que o Senhor havia prometido à nação de Israel, Josué testemunhou da infalibilidade do Senhor com relação às suas promessas. Ele disse: palavra alguma falhou de todas as boas promessas do Senhor. Tudo se cumpriu. Imagine que se Deus fosse fiel ao homem, teria concordado com a idolatria do bezerro de ouro que Arão havia construído enquanto Moisés estava no cume do monte falando com Deus. No livro de Hebreus, o escritor faz uma menção à fé de Abraão e Sara, que em sua velhice geraram um filho, Isaque, em cumprimento da promessa realizada por Deus. Isaque veio a ser, como Deus havia prometido a Abraão, pai de muitas nações, porque gerou descendentes como a areia do mar e como as estrelas do céu. Na sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo também testifica da fidelidade do Senhor, que não permite que nós sejamos tentados além do que podemos suportar. E que Ele permite a tentação, mas Ele próprio também nos dá o escape. Josué 21, 43. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Hebreus 11, 11. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso, também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Esse é um Deus que cuida de nós.
sempre. Podemos confiar nele. Jesus, em sua palavra, deixou registradas algumas condições para que alcancemos a salvação eterna. Todas elas baseadas na fé em Jesus e na sua obra, pela fé, que é um dom que o próprio Deus nos dá. Veja como o apóstolo Paulo nos afirma isso em sua carta aos Efésios. No trecho que vamos apresentar em seguida. Notem que Paulo esclarece que a salvação não se dá pela realização das obras da lei de Moisés, como alguns creem e vivem realizando jejuns, batismo nas águas, subida aos montes e vigílias, imersos no judaísmo ao invés do cristianismo, sendo que o judaísmo não salva. O Senhor não espera de nós a realização de nenhuma obra ou sacrifício da carne. Ele espera de nós uma postura espiritual, com a realização de boas obras e a produção de frutos do Espírito. No livro de Atos dos Apóstolos, temos uma passagem em que Paulo e Silas estavam presos, enquanto entoavam cânticos de louvor a Deus, foram libertos através de um terremoto enviado pelo Senhor. E diante da pergunta do carcereiro, que testemunhou o milagre, do que seria necessário fazer para ser salvo, eles responderam que bastava crer no Senhor Jesus para alcançar a salvação, tanto dele quanto da sua família. Na sua carta aos Romanos, Paulo esclarece que para ser salvo é preciso confessar a Jesus com a boca, crendo no coração na sua morte e ressurreição. No livro de João, temos uma afirmação de Jesus de que quem ouve a sua palavra e crê no Pai já tem a vida eterna e não irá entrar em condenação, porque já passou da morte para a vida. Observe que nós, crentes, também seremos julgados pelos nossos atos, mas não para condenação ou salvação, e sim para o recebimento de galardões pela nossa fidelidade ao nosso Deus. Mas o Senhor espera de nós uma fidelidade real, em todas as circunstâncias, porque Jesus também nos deixou dito que aquele que perseverar firme na fé e na fidelidade até o fim, esse será salvo. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Atos 16, 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Romanos 10, 9. A saber,
Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. João 5, 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Louvado seja o Senhor! Precisamos confiar nele, manter a nossa fidelidade até o fim. A palavra de Deus nos demonstra também algumas características do perfil daqueles que são salvos pelo Senhor. Eles vivem pela fé, vivem em espírito, realizando boas obras. No livro de João, temos o registro das palavras de Jesus, dizendo que as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz e o seguem, e são conhecidas dele, e que dele receberão a vida eterna. No livro de Mateus, temos Jesus recomendando que façamos a nossa luz resplandecer através da realização das boas obras, de forma que as pessoas glorifiquem ao Deus Pai. Tiago, em sua epístola, nos esclarece que não é suficiente ter a fé. Precisamos provar a nossa fé com a realização das boas obras. E nos dá um exemplo de aplicação da fé em boas obras. E conclui afirmando que a fé sem as boas obras é morta. É morta em si mesma. No livro de Gálatas, temos a recomendação para vivermos em espírito e andarmos em espírito, produzindo frutos do espírito e crucificando a nossa carne com as paixões do mundo. Temos também uma clara apresentação do que são os frutos que o viver em espírito produz. E na sua primeira carta a Timóteo, Paulo deixa uma instrução para que as pessoas de posse, pessoas ricas, não confiem na sua riqueza, mas sim no Deus que nos dá riqueza e salvação. Ele recomenda que os ricos sejam abundantes nas boas obras, que sejam generosos, repartindo o que têm com os que necessitam. Que desse modo invistam no futuro, para que possam alcançar a vida eterna. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Tiago 2,14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé
e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. 1 de Timóteo 6,16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança nem certeza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Louvado seja o Senhor, aquele que nos dá a vida eterna. No trecho inicial que apresentamos, do capítulo 4 do livro de Marcos, temos os discípulos de Jesus, no momento em que ele se encontrava só, inquirindo-o acerca de uma parábola que ele havia apresentado ao povo que o ouvia. Explicou Jesus que a eles, aos seus discípulos, era permitido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, ele apresentava parábolas. Aqui fica claro, então, que existem os que estão dentro e os que estão de fora. Os que estão dentro são aqueles que são dele, filhos de Deus, escolhidos e predestinados por ele para a salvação eterna. Os que estão do lado de fora são justamente os que não foram por ele escolhidos. E dentre eles estão os que foram predestinados para a perdição. Marcos 4, 10. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogavam-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Efésios 1, 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. A continuação, ainda no nosso trecho inicial, Jesus nos explica a razão dele usar parábolas nos seus ensinamentos,
para que alguns dos seus ouvintes não compreendam o teor da mensagem e venham a se arrepender, se converter e ter os seus pecados perdoados. No livro de Marcos, no trecho que apresentaremos na sequência, Jesus, ao enviar os seus apóstolos para pregar o Evangelho, esclareceu que quem crer e receber o Espírito Santo será salvo, mas que quem não crer será condenado. Notem que a misericórdia do Senhor pode alcançar também alguns dos que não foram predestinados para a salvação. A colocação feita por Jesus não deixa dúvidas com relação a isso. Marcos 4:12. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A predestinação do Senhor é uma realidade inegável e é parte do caráter e do amor de Deus, que cria tanto vasos para a sua honra como vasos para a sua desonra. Muito embora muitos irmãos, por desconhecimento bíblico ou por mera soberba, insistam em negá-la. Predestinação, meus irmãos, é uma expressão bíblica e um conceito bíblico. Uma prova da soberania de Deus. Quem nega a predestinação está negando a palavra de Deus, está negando a Deus. Predestinação não é coisa do novo pacto de Jesus, do Novo Testamento. Caim matou Abel porque era do maligno. Vejam que na mesma família havia um predestinado para a salvação e outro predestinado para a perdição. Jeremias, também da época do Antigo Testamento, foi santificado por Deus e constituído profeta das nações antes mesmo dele ser formado no ventre materno. Em sua segunda carta ao povo da Tessalônica, Paulo dá graças a Deus por ele haver escolhido os fiéis daquela igreja para a salvação desde o princípio. Em sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo bendiz ao Deus Pai por nos haver escolhido e abençoado e nos predestinado para a salvação por Jesus Cristo desde antes da fundação do mundo. Predestinação é uma prerrogativa do nosso Deus Todo-Poderoso. E aqueles que não creem é porque certamente estão entre os predestinados para a perdição. Romanos 9:20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? 1 João 3:12. Não como Caim,
que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Jeremias 1, 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. 2 de Tessalonicenses 2, 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Louvado seja o Senhor! Louvado seja aquele que, por amor, um amor que o ser humano não consegue compreender, nos escolheu, nos predestinou para Ele. Louvado seja Ele! A palavra de Deus ainda nos apresenta a extensão da misericórdia do Senhor, que se compadece de quem quer e que endurece a quem quer, e que Ele terá misericórdia de quem Ele quiser. É o seu direito. Ele criou a tudo o que existe e pode fazer o que quiser com a sua criação. Nós podemos estar seguros, devido ao caráter do nosso Deus, que o que Ele nos prometeu, Ele irá cumprir. Ele não irá falhar. Mas nós não podemos, meus irmãos, de forma alguma, limitar a misericórdia e a bondade do Senhor. Romanos 9, 14. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Como nós estamos vendo desde o início desta mensagem, Deus é íntegro e justo, e fiel para cumprir com todas as suas promessas. Mas Deus também é bom. Então, pode um ímpio ser salvo pela misericórdia do Senhor? Claro que sim. Deus é tão fiel que Ele cumpre com as suas promessas até mesmo para com os ímpios. Os que são dele, por ele escolhidos e predestinados para a salvação, ao se converterem, receberam o perdão dos seus pecados e certamente serão salvos pelas promessas do Senhor. Mas existe uma possibilidade, notem, que é uma possibilidade, não é uma probabilidade. Existe a possibilidade de que alguém que não tenha sido predestinado para a salvação seja alvo da misericórdia do Senhor e alcance até mesmo a salvação. Se não fosse assim, não haveria razão para Jesus estar pregando e ensinando
através de parábolas, como ele próprio explicou, para que alguns vasos de desonra não viessem a se converter. Então, é uma possibilidade real. Deus é o Senhor de tudo e de todos. A parábola dos trabalhadores, apresentada por Jesus, também nos confirma essa possibilidade. Mateus 20, 13. Mas ele respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo? Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Glórias ao nosso bom Deus. Tudo é possível para o nosso Deus. Ele faz o que quer, com quem quer. O caráter do nosso Deus nos assegura o cumprimento das suas promessas nas nossas vidas e a nossa salvação, já que somos seguidores dos seus mandamentos e estamos no centro da vontade dele. Se algum dos seus filhos se desviar, não vai perder a salvação, mas vai passar por correção. Vai precisar padecer um pouco para aprender e não repetir o erro. O caráter de Deus e a sua fidelidade, as suas promessas e palavras são tão fortes que, se o ímpio se converter do seu mau caminho e confessar o nome de Jesus, poderá também ser salvo pela sua graça. No livro do profeta Ezequiel, no trecho que estamos apresentando aqui embaixo, Deus manifestou o seu desejo de que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Notem que o nosso grande Deus, Criador, é tão bom que Ele deseja a salvação até mesmo dos ímpios e infiéis. Qualquer pessoa pode ser alvo da misericórdia do Senhor, como nós já fomos e continuamos sendo todos os dias das nossas vidas. Nós não temos qualquer merecimento. Essa é a verdade. Mas nós recebemos o favor e a graça do Senhor porque Ele nos ama, mesmo a despeito de todos os nossos erros. Mas de todas as formas, nos convém sempre, considerando a integridade moral do Senhor, confiarmos nas suas promessas, para não termos que depender da misericórdia dele. As suas promessas são seguras, mas o seu favor é para os seus filhos através das suas promessas e mais para quem ele decidir dar. Ou seja, pode vir ou não. Temos visto nos últimos dias o cumprimento da profecia dita por Jesus de que o amor de muitos se esfriaria no fim dos tempos. E o amor se esfriou, até mesmo em alguns experimentados na fé, que passaram a confiar mais no homem do que no Deus íntegro e infalível. E isso é muito preocupante. Deus é soberano e detém todo o poder
nos céus e na terra. Ele é fiel à sua palavra e às suas promessas. Não adianta tentarmos esconder o nosso passado dele. Coloquemos o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro nas mãos dele, nas mãos do Senhor. Eu te desafio a você, que continua andando por caminhos tortuosos, a indicar alguém que seja mais fiel do que aquele que nos ama com amor eterno. E também te convoco a retornar para aquele cujo caráter, a integridade moral, o poder e a justiça nunca falham. Ele é fiel, sim, mas fiel à sua perfeita santidade e justiça. Ele é fiel a Ele próprio. E glórias a Deus por isso. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. E quanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não estão inscritos no nosso canal, mais uma vez os convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seguindo os mandamentos de Deus para receber as promessas do Senhor.